Give me the night. And if we stay together, we'll find the rhythm of the evening taking us up high. Never mind the weather, we'll be dancing in the street till the morning light. 'Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Whenever dark is falling, you know the spirit of the party starts to come alive till the day is dawning. We can throw out all the blues and hit the city lights. 'Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. You need the evening action, a place to dine, a glass of wine, a little late romance. It's a chain reaction. We'll see the people of the world coming out to dance. 'Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night.
Prezados, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Renata de Rezende Loveira Tomasi, professora do curso de Psicologia da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, e vou mediar o evento de hoje. Setembro é um mês caracterizado como o mês internacional de prevenção ao suicídio. Por esse motivo, o curso de Psicologia organizou este evento, para tratarmos, então, do tema e discutirmos os impactos desse momento atípico de pandemia e de isolamento social na saúde mental e no comportamento suicida. Para falar sobre o assunto, convidamos a professora Samantha de Bigraça, que é psicóloga clínica de orientação psicanalítica, doutora em psicologia, professora do curso de psicologia da PUC, tem pós-graduação em atenção integral a vítimas de violência pela Universidade Complutense de Madrid, é coordenadora do curso de especialização Avaliação Psicológica em Diferentes Contextos da PUC e professora do curso de especialização em Psicoterapia Psicanalítica na Fundação Universitária Mário Martins. Algumas informações importantes sobre o evento. Serão fornecidos certificados, então, atestados de participação. E para receber esse atestado, você deve estar inscrito no evento e preencher o questionário que será disponibilizado no chat, para assim validar a sua presença. Destaco que aqueles que tiverem interesse em realizar perguntas devem encaminhá-las pelo chat, que iremos respondê-las, então, dentro do possível. Agora, vamos dar início à nossa palestra. Professora Samantha, a palavra é sua. Obrigada, Renata. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui nessa noite, né, para fecharmos o Setembro Amarelo, então, hoje, dia 30, mas pensando também que não é só em setembro que a gente tem que falar no tema do suicídio, né, que a gente siga com espaços privilegiados como esses para seguirmos falando sobre o assunto. Eu vou, então, compartilhar aqui a minha tela com vocês. Para darmos início, então, à temática. Então, como a pandemia de fora causa uma pandemia dentro, né? Eu acho que essa é a ideia para a gente poder pensar e depois discutir, né? Ou como uma crise de fora acaba por causar uma crise dentro. Então, vou fazer uma pequena retrospectiva aqui, pensando um pouquinho em como as coisas eram antes, né? Então, podemos dizer que a pandemia decretou um fim ao ritmo frenético que nós costumávamos levar, né? E nos fez com que nós nos distanciássemos de muitas coisas, né? Podemos pensar que antes buscávamos um bom desempenho, éramos multitarefas, né? Tínhamos uma obsessão pelo tempo, por ganhar dinheiro, e acabávamos deixando a felicidade sempre para depois, né? Não nos dávamos o direito ao descanso, né? E muita questão da busca do reconhecimento, né? A importância das redes sociais na vida das pessoas, a busca, né? A autoestima dependendo desse olhar do outro, né? Do like. Então, pensar estava em baixa, né? Coloco aqui uma frase do Dr. Neuri Botega, né? E ele diz: fácil logo existo. Aí veio, então, a pandemia, né? Onde fomos privados da nossa liberdade, mas podemos pensar que num primeiro momento começamos a compartilhar ambientes em casa, então houve um resgate da convivência familiar, né? Mas pensávamos que isso seria por pouco tempo, né? Me lembro que começamos lá em março com uma previsão de 15 dias, que viraram mais 15, que se tornou um mês, 2, e agora já estamos indo para o 7º mês de pandemia, né? Então, o que acontece? Veio toda a situação do home office, né? E, na verdade, o home office nos traz muito mais trabalho, né? Porque estamos perto do computador, muitas vezes não cumprimos mais horários, toda hora é hora para trabalhar. Junto disso, aquelas famílias que têm crianças e adolescentes, né? Essas crianças e esses adolescentes também demandando o tempo todo e também tendo que se adaptar, né? Essa realidade online, com aulas online, com tudo via internet, toda a privação, né, dos seus amigos, de poder estar na rua, do direito de ir e vir. E, por outro lado, seguimos também ainda multitarefas,
né? Porque se agregou a tudo isso as tarefas domésticas, que muitas vezes não realizávamos, né? Então, desde os cuidados com a casa, preparo com a alimentação, vamos pensar que muitas pessoas faziam as suas refeições fora de casa e não tinham essas preocupações, né? Isso traz uma série de consequências, né? Então, toda essa incerteza de quando vamos retornar, como vamos retornar, o que é esse tal, né, do novo normal, enfim, que não sabemos bem do que se trata, né? E isso fez com que, né, houvesse nas pessoas um aumento da ansiedade, muitas pessoas se tornaram mais instáveis, mais irritadas, até mesmo mais desanimadas, né, com tudo isso que estamos vivendo e com toda essa falta, entre aspas, de perspectiva de quando e como voltaremos, né? E aí, muitas vezes, pequenas implicâncias, ainda falando também das questões, né, da família, dessa convivência mais intensa familiar, se tornaram grandes desentendimentos e mesmo grandes rompimentos, né? Além disso, gente, nós estamos vivendo um momento de muitos lutos, né? Então, nós tivemos perdas, né? Não somente de entes queridos, né? De pessoas que talvez tenham falecido pelo próprio Covid, mas também houve uma perda do nosso estilo de vida, muitas vezes do trabalho, da convivência com amigos. Então, são muitos lutos a serem elaborados nesse momento. E, por outro lado, também, quando há perda de alguém, toda essa situação que estamos vivendo tem nos, como é que eu vou dizer, tem nos complicado vivenciar e elaborar adequadamente os nossos lutos, né? E por que isso? Porque muitas vezes a gente não pode se despedir da pessoa, velar por ela, né? Então não é possível fazer um velório, receber o abraço dos nossos amigos, né? E coisas que são tão importantes para que a gente possa, então, elaborar de forma adequada os nossos lutos, as nossas perdas, né? Com tudo isso, tem muitas pessoas que já estão chegando num ponto de exaustão. E essa exaustão, em algumas pessoas, estão se transformando, né? Ou algumas pessoas estão desenvolvendo transtornos mentais. Então, aqueles nossos monstros que antes ficavam guardados, talvez as 7 chaves, agora estão aparecendo, né? Também com essa possibilidade que temos de poder pensar, né, sobre nós mesmos, de refletirmos, enfim, né? Então, esse caos lá fora, né, e nós isolados, né? Então, embora o caos seja externo, está desencadeando um caos interno, né? E, por outro lado, e talvez aí nós tenhamos uma boa notícia, né? Eu também tenho percebido as pessoas mais sensíveis à questão dos transtornos mentais, que muitas vezes é sentido e visto por muitas pessoas como tabus, né? Eu sou também psicóloga clínica e tenho pacientes que têm me perguntado, né? Samantha, eu vinha me sentindo bem, mas aí hoje eu já não me sinto bem, eu estou mais triste, e talvez semana que vem eu volte a me sentir um pouco melhor. Será que eu tenho uma bipolaridade? Né? Ou outras questões, como por toda essa exigência que para que nós possamos nos cuidar e também possamos cuidar dos outros, do uso, né, do álcool gel, das máscaras, de todos os rituais que temos que fazer cada vez que é necessário que a gente saia de casa, então deixar o sapato para fora de casa, trocar de roupa, né? E algumas pessoas têm se questionado, será que eu tenho TOC? Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo? Né? Então, quando eu digo boa notícia, é porque as pessoas talvez estejam se dando conta que muitas pessoas desenvolvem transtornos mentais, né? É muito mais comum do que nós pensamos. Então, traz uma reflexão que pode ser bastante importante. Mas, como consequências, né, desse momento que nós estamos vivendo, né, já tem estudos que apontam o aumento do número de casos de depressão entre as pessoas, também do alcoolismo. Os próprios mercados têm estatísticas do quanto houve um aumento
na venda de bebidas alcoólicas nos supermercados, e muitas vezes a pessoa inicia o uso do álcool nesse momento como um anestésico. O álcool é um depressor do sistema nervoso central, então ele relaxa, só que esse uso que poderia ser esporádico, como para relaxar um dia ou outro, muitas vezes tem se tornado um hábito. E esse hábito, a pessoa ou as pessoas nem se dão conta. E talvez, quando vierem a perceber, já desenvolveram uma dependência química. Então, há também uma estimativa do aumento do número de casos de alcoolismo, né, agora durante e pós-pandemia. Sem falar, eu falei dos lutos, das perdas objetivas, mas das perdas do que tínhamos, dos nossos planos, dos nossos sonhos para esse ano, também estão trazendo e seguirão trazendo reações de luto prolongadas. Além disso, o transtorno de estresse pós-traumático é uma possibilidade, principalmente naquelas pessoas que tiveram que enfrentar uma internação, que tiveram que fazer uso de respiradores nesse momento, e talvez tenham visto pessoas perderem a vida do seu lado. Além do desemprego. Sabemos que também estamos vivendo e não sabemos como será a resolução de uma crise econômica importante nesse momento. Como falei na depressão e depois a ideia que possamos entrar nas questões relacionadas ao comportamento suicida, acho que é importante trazer alguns dados para que nós possamos pensar. Então, a Organização Mundial da Saúde previa que a depressão seria responsável por 9,8% do total de anos saudáveis desperdiçados pela humanidade em 2030. A má notícia é que nós alcançamos isso 20 anos antes, 2 décadas antes, em 2010. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde estima que a depressão maior atinja 400 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, o número de quadros depressivos cresceu impressionante 705% em 16 anos. E esse problema, né, a depressão maior, tem atingido principalmente os jovens. Quanto em termos de Brasil, e aí não de mundo, a região sul do país é a que tem os maiores índices de casos de depressão. Eu coloquei aqui os números para que vocês possam ter uma ideia. Tá? Então, 9,1% da prevalência de depressão na região sul. Para entrar, então, nas questões relacionadas ao comportamento suicida, e aí eu trouxe, né, as perspectivas e alguns dados que já temos sobre transtornos mentais decorrentes desse momento que vivemos de isolamento e pandemia. Sabe-se, né, e isso também é um dado da Organização Mundial da Saúde, que em torno de 98,7% das pessoas que cometeu suicídio tinham um transtorno mental. E a depressão é a mais prevalente desses transtornos. Tá? Então, assim como aqui no Sul nós temos índices bastante altos de depressão, também temos os maiores índices de suicídios no país. Porto Alegre hoje é a capital brasileira com os maiores índices de suicídio no país. Então, é algo que, de fato, nós temos que nos preocupar e nos preocuparmos bastante, né? É uma questão importante de saúde pública, uma vez que alguns países no mundo, enquanto o Brasil tem aumentado suas taxas de suicídio, existem países como Rússia, Suécia, Reino Unido, enfim, que conseguiram uma diminuição de até 30% dos casos de suicídio nos seus países. Então, isso é algo para a gente pensar também, né, em estratégias, pensando em termos de prevenção. Eu trago aqui o Schneidman, que é um importante suicidologista, é um psicólogo americano, e ele define o comportamento suicida como um fenômeno multidimensional. Isso significa que não existe uma única causa para alguém atentar contra a própria vida ou mesmo cometer o suicídio. Tá? Existem várias causas e elas também não são as mesmas para diferentes pessoas. Tá? Então, é um fenômeno multidimensional num indivíduo carente que define uma questão para a qual o suicídio é percebido como a melhor solução.
Então, é um ato humano de cessação auto-infligida e intencional. O Schneidman também traz o construto da dor psicológica. Isso é bastante importante, porque a maioria das pessoas que comete suicídio não quer morrer, ela quer se livrar dessa dor psicológica insuportável. O comportamento suicida pode se dar, né, num contínuo, não necessariamente vai passar por todas essas fases, né, mas inicia pela ideia de morte, né, chamamos de ideação suicida. Então, são pensamentos relacionados à morte. Muitas pessoas pensam em morrer, mas isso é algo passageiro, né? Seria uma ideação suicida que chamamos mais passiva. O problema é quando essa ideação suicida se torna mais ativa e desta ideação a pessoa parte para um planejamento, né? Para um plano de morte. E existe uma estimativa, e aí se pensarmos em prevenção, ela é bastante importante, que uma pessoa leva em torno de 6 meses planejando a própria morte. E aí também que se pode, né, que nós podemos auxiliar e intervir. Então, das ideias, a pessoa parte para o plano, muitas vezes ameaça se matar, e temos também que 2/3 das pessoas que cometem suicídio, ou que cometeram suicídio, avisou na semana anterior, e quem costuma ouvir esse aviso ou essa ameaça, normalmente familiares, amigos e colegas de trabalho. Essas ameaças raramente são ditas para profissionais da área da saúde mental. Das ameaças, algumas pessoas passam para tentativa de suicídio, até o suicídio consumado. Então, não tem um número exato aqui nessas bolinhas, né? Mas, enfim, a ideia é que um grande número de pessoas pensa, um número menor ameaça, temos um número um pouco maior do que os que ameaçam de tentativas, né? E um número reduzido daqueles que efetivam a própria morte. Mas é bem importante, então, sempre que alguém ameaça se matar, temos que entender isso como um pedido de ajuda, né? E não meramente algo feito para chamar atenção ou para manipular alguém. Eu sempre digo que existem muitas formas de alguém chamar atenção, que não precisa ser ameaçando tirar a própria vida. Ainda falando um pouquinho, né, de algumas estatísticas, para cada suicídio consumado, nós temos em torno de 10 a 20 tentativas. Outro dado é que as mulheres tentam mais e os homens efetivam mais a própria morte. Bom, esse ano, 2020, nós temos mais de 1,5 milhão de suicídios previstos, né? Isso já vem acontecendo há alguns anos. Só para que a gente tenha uma ideia, isso significa, no mundo, um suicídio a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 3 segundos. Né? No Brasil, nós temos um suicídio a cada 45 minutos, o que significa 32 casos por dia. E aqui vem um dado bastante alarmante. Entre 2000 e 2015, houve um aumento de 65% nos números entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e 45% de aumento entre adolescentes de 15 a 19 anos. Então, falar um pouquinho sobre fatores de risco, né, para o comportamento suicida. Então, o que pode predispor? Nenhum desses fatores é determinante, muito menos se ele é isolado. Serão sempre, então, uma combinação de fatores para que, de fato, consideremos como algo que possa colocar em risco. Então, falei para vocês a questão dos transtornos mentais, tentativas prévias são consideradas como um fator de risco, uma história familiar de suicídio, também situações de vulnerabilidade, como abuso físico, sexual, psicológico ou a vivência de negligência, perdas recentes e o abuso de álcool e drogas. E temos
ainda o bullying e o cyberbullying, né? Eu acho que não podemos deixar de lado nesse momento em que vivemos muito essa era digital e com todo esse advento das redes sociais, né? Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que traz números absurdos, assim, em termos do aumento do número de casos de suicídio entre adolescentes e jovens adultos depois do advento das redes sociais. Né? Então, a contribuição que a questão das redes sociais tem, né, para a piora da saúde mental das pessoas. E como precipitadoras. Então, uma coisa é predispor, outra é ser, como poderíamos dizer, a gota d'água, né, que é alguém que já vem predisposto, que vem pensando, possa, então, cometer o ato. Então, desilusões amorosas, separação conjugal, sentir-se envergonhado, né, ou com conflitos, tanto em relações com amigos ou familiares, problemas financeiros, o próprio desemprego. E existe um dado trazido por um professor da UFRJ, que fez uma pesquisa recente, que a cada 1% no aumento das taxas de desemprego, isso significa em torno de 1,6% de aumento nos suicídios. Também o abuso de substâncias, né? Então segue aqui a questão do abuso de álcool e drogas, e também acesso a meios letais. E fatores protetivos, se pensamos em prevenção. Então, saúde mental e física. Também já existe uma pesquisa da UFRJ, se não me engano, falando que pessoas que nesse momento de isolamento social e de pandemia seguem fazendo atividades físicas e principalmente atividades físicas ao ar livre e que estão em tratamento psicológico, estão lidando um pouco melhor com essa situação que estamos vivendo. Também é protetiva uma capacidade de adaptação, né? Porque esse momento está nos exigindo muita flexibilidade. Acho que uma palavra do momento também é saber conseguir se reinventar, né? Isso necessita ou se faz necessário uma flexibilidade cognitiva para poder agir dessa forma. Rede de apoio também é fundamental. E aí muitos idosos estão em risco nesse momento por estarem isolados das suas famílias. Né? Então, tem sido um fator aí de risco para pessoas idosas. Também pessoas menos impulsivas têm menores chances de chegar a um comportamento suicida. Tratamento de transtornos mentais prévios, porque vamos pensar que muitas pessoas já tinham um transtorno mental, uma depressão, ou um transtorno de ansiedade, uma bipolaridade, ou a própria dependência química, antes de entrarmos, né, na situação que estamos vivendo. Pessoas com maior autoestima e maior, poderíamos dizer, inteligência emocional, também estão mais protegidas. E a espiritualidade e a religiosidade são aspectos muito importantes também, né? O que não significa que a gente tenha que... Uma frase que me incomoda muito é vamos combater o suicídio, né? Porque essa questão de trazer o cunho do combate ao suicídio me sugere um pouco que parece que se divide as pessoas entre pessoas fortes que não pensam em se matar e pessoas fracas que pensam em se matar. E não é por aí, né? Então, não é um combate, é prevenção ao comportamento suicida e também de acesso a tratamento de saúde mental. Esse é o fundamental. Mas pessoas que têm qualquer fé, qualquer crença, é protetivo por si só, né? Porque se a pessoa tem fé, ela tem esperança. E se ela tem esperança, esse já é um grande fator protetivo para que ela não venha atentar contra a própria vida. Então, para finalizar e podermos também abrir a discussão, né? Lembrem que eu falei da questão da dor psicológica, então a pessoa, na grande maior parte das vezes, não quer morrer, ela quer acabar com essa dor psicológica, com esse sofrimento insuportável, e aí vem esse sentimento de ambivalência, que é um elemento característico nas pessoas que tentam
ou que cometem o suicídio. Então, quase sempre elas querem ao mesmo tempo alcançar a morte, mas também viver. Então, né, a ideia é podermos trabalhar com o predomínio do desejo de vida sobre o desejo de morte. Antes de finalizar, penso que é importante dizer, porque durante todo o Setembro Amarelo, vocês certamente ouviram a questão de que falar é a melhor solução, né? Esse é o lema do CVV, do Centro de Valorização da Vida, né? De fato, falar é a melhor solução. Mas como ouvir uma ameaça de suicídio, né? Ou como ouvir alguém que fala em querer morrer? A minha sugestão é uma escuta empática, sem julgamentos, sem falsas promessas, né? E sem tentar dizer para a pessoa e questionar como que ela está assim, se ela tem tudo que ela poderia querer ter. Isso só aumenta a culpa de uma pessoa que não está se sentindo feliz. Então, escutar significa uma escuta empática. Ouvir, e qual é a ideia? É auxiliar essa pessoa a buscar ajuda profissional, de alguém que está preparado para ouvir e ajudar essa pessoa nesse momento tão difícil. Certo? Então, agradeço, né? Queria agradecer também que estamos muito contentes porque soubemos que tem pessoas aqui nos assistindo hoje de diversos estados do Brasil, o que nos deixa muito contentes e satisfeitos. Muito bem. Muito obrigada, então, Samantha, muito importante, né, a fala, muito importante os dados que são trazidos. Comentávamos na organização, então, do espaço de hoje, né, de poder estar falando nas últimas horas aí do mês de setembro, literalmente, né, que foi um mês destinado em que a gente até diz que é um mês que a gente vê muito a cor amarela, né, e após a tua fala a gente consegue entender mais ainda a importância de poder falar sobre esse tema e, ao mesmo tempo, um tema tão difícil, né, de ser falado, de se ouvir, mas ainda cercado de muitos mitos, mas que a gente, né, tem que entender a importância de poder falar, escutar e poder, de alguma forma, também, né, levar as informações para as pessoas, então, que nesse momento, né, estão, a gente sabe que existe um momento, né, de muito maior vulnerabilidade em relação aos aspectos de saúde emocional. Comentávamos também um pouquinho antes, né, que nesse mês de setembro, o Dr. Drauzio Varela escreveu na sua coluna, na Folha de São Paulo, o título da coluna diz que a saúde mental vai ser uma das maiores sequelas que a gente vai ter pós-pandemia, né? Então, ele trabalha muito, ele traz no seu texto todos os aspectos envolvendo exatamente como a Samantha traz, assim, de uma maneira tão clara, esse momento que a gente está vivendo, e a preocupação maior é porque, assim como os dados mostram, isso já era uma preocupação anterior à pandemia. Então, a gente está vivendo um momento que acaba, né, de alguma forma, potencializando muitos aspectos que já vinham, né, sendo apontados como aspectos que eram muito preocupantes. Então, temos algumas perguntas já, né? Agradeço desde já, agradecemos os comentários e perguntas. A gente vai conversando um pouco, vou fazendo um bate-papo, né, Samantha, com as perguntas e também com a tua percepção. Então, a Liz Helena Severo pergunta, gostaria de saber por qual motivo ou motivos o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de suicídios no Brasil. É um dado bem alarmante quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, tu também comentas, né? Por quê ou por quais motivos? Tá. Obrigada, Liz, pela pergunta. A gente não tem uma resposta definitiva para essa constatação, né? Mas nós temos algumas questões para pensar. Uma delas é a nossa questão cultural e mesmo de colonização europeia, né? Isso traz com que o gaúcho seja um pouco mais fechado, um pouco mais, muitas vezes, competitivo, né? E implicado com essas questões. Então, quando eu falava no ser multitarefas, acho que nós nos impunhamos até agora
muito essa questão, né, do fazer, do seguir atrás. Quantas pessoas não abandonam planos porque antes querem ser muito mais profissionalmente, enfim, antes de seguir determinados planos. Então, essa é uma questão, tanto que outro dado que eu não trouxe antes, mas vou trazer agora, é que dentro do Rio Grande do Sul, a cidade com os maiores índices não é Porto Alegre, né? Porto Alegre é a capital entre as capitais brasileiras, é a cidade entre as capitais brasileiras. Mas os maiores índices aqui estão em Venâncio Aires, de colonização alemã, né? Venâncio, Santa Cruz, ali no entorno. Claro que tem questões, né? Não é só pela questão da colonização, mas também por ser uma região fumageira, o uso de agrotóxicos, a gente sabe que também precipita alguns transtornos mentais. E aí vem outra questão, que é uma cultura familiar, muitas vezes, relacionada ao suicídio, ou seja, ter pessoas próximas que cometeram, né, pode ser um fator de risco aliado a outras questões. É interessante porque muitas pessoas, e às vezes quando a gente está fazendo um bate-papo mais aberto, né, eu trago, por que vocês acham, né, a questão do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e as pessoas dizem, é porque é frio. Não, gente, frio não é o problema, né, muito embora, claro que no inverno nós temos poucas horas, não, mas menos horas de luz solar, e a gente sabe que o sol é o antidepressivo natural, e essa é uma dica para esse momento, por isso as atividades físicas ao ar livre, mas não é por isso, né? Então, outra questão que se tem é que talvez os nossos números possam ser mais fidedignos do que no resto do país. Então, se notifica mais ao Ministério da Saúde a causa de morte, ou seja, os casos de suicídio. Até porque, em muitas situações, se formos pensar, Porto Alegre é a primeira. Né? É a primeira com uso de drogas entre adolescentes. Também já foi a capital com a melhor qualidade de vida do país. Então, às vezes eu brinco, né? Nós somos melhores e piores, seja para o bem ou para o mal, às vezes nós estamos no topo. Então, isso pode falar também sobre a questão dos registros. Então, são algumas das questões que se pensa. Muito bem, temos mais algumas perguntas aqui, Samantha. A Isabelle Marson, será que a professora Samantha pode repetir a parte das pessoas que falam combate ao suicídio? Pudesse falar mais um pouquinho sobre essas questões, né, né, a tua impressão sobre dizer, então, combater... Essa questão do... Isso. Tá. É que o que está muito relacionado na questão do combate é que parece uma questão assim, combater no sentido do vencer o suicídio. Talvez vencer seja uma palavra, né, melhor para que eu possa expressar o que eu penso, né? Porque isso não ajuda quem pensa em suicídio, né? Porque vencer, por isso essa questão do melhores e piores, né? Vencedores não pensam, perdedores pensam. Então, acredito que isso só mexa mais com as questões de autoestima de alguém que pensa. Então, não é vencer, é tentar prevenir, né? Porque senão também fica a ideia, porque junto disso às vezes está uma culpabilização dos familiares enlutados, né? Daquelas pessoas que perderam alguém por suicídio e vem ideias relativamente equivocadas que dizem o seguinte: como é que tu não percebeu os sinais? Como é que tu não viu? E aí tem várias implicações. Primeiro que, assim, ok, é verdade que a maioria das pessoas que vêm a cometer né, algo relacionado ao suicídio dão sinais ou tem transtornos mentais prévios, como eu trouxe, né, 98,7%, mas nem todo mundo dá sinal. Às vezes a pessoa faz isso de maneira silenciosa e os familiares não percebem. Da mesma forma, simpaticamente nós pensarmos, é difícil muitas vezes para quem está perto encarar a situação. E não é porque não queira, né? Às vezes por negação no sentido de também autoproteção.
Então, espero que tenha ficado claro, assim, a questão do combate, né, do vencer, como se fosse, né, acho que não é por aí, eu acho que é poder ouvir e é poder pensar em prevenção, do que podemos prevenir. Muito bem. Outra questão, Samantha, o comportamento de negação do Covid e ou das questões de higiene necessária com relação ao vírus pode ser considerado um alerta de vontade de acabar com a vida? Eu acho um pouquinho precipitado, né, pensarmos nesses termos, porque da mesma forma que eu falava da família, do processo de negação, algumas pessoas, eu penso que estão num processo de negação, no sentido de, não é bem assim, não é tão fácil assim pegar, olha só, e aí começam com dados, porque tal país abriu, o outro também, e aí a história da imunização de rebanho, né? E muitas pessoas iniciaram esse processo de negação depois de alguns meses, o que é compreensível se nós formos pensar, porque são quase 7 meses que a gente vive assim em isolamento. Então, algumas pessoas, até para justificarem o retorno a algumas atividades sociais, ou mesmo, a gente sabe que principalmente entre os jovens, festas e encontros clandestinos, enfim, né, as pessoas estão começando a se botar um pouco em risco. Então, assim, eu disse que é precipitado pensar nesse sentido, mas, claro, a gente tem que olhar cada situação. Né? Então, a pessoa não está se cuidando, vamos lá, sem usar máscara, álcool gel, mas também a gente pode perceber outras mudanças de hábito. Então, não tem mais falado com os amigos, está deixando de assistir a aula ou de cumprir seus compromissos. Então, acho que é todo um outro contexto para que a gente possa pensar se de fato ela está num momento de negação ou mesmo de tristeza, e como a gente diz, chutando balde no sentido de eu vou encarar e ver o que acontece, o que é muito mais comum entre jovens, né? Por um lado, também mais impulsivos, mais, às vezes, onipotentes, assim, né? O jovem brinca um pouco mais, assim, com algumas questões, até por imaturidade. Né? Mas, assim, a ideia é sempre a gente poder avaliar todo o contexto e não uma única atitude, e pessoa a pessoa, cada caso é um caso. Mais uma pergunta, então, Samantha. Eu gostaria de saber mais aprofundada o que a relação de desemprego tem a ver com suicídio, como é que, de alguma forma, então, a perda do emprego, né? Na verdade, considerando um fator que é predisponente já, se a gente pensa antes da pandemia, né? A gente considera aí muitos dos aspectos aí de o que o trabalho representa para aquele indivíduo, né? E a gente pensa que nesse momento também, no momento que se vive uma crise na área da saúde, também se vive uma crise econômica, né? Então, eu acho que de poder pensar como é que o desemprego também está atrelado a esse aspecto, né? Como é que tu enxergas esse processo? Acho que em parte, né, Renata, tu já até respondeu a pergunta, porque na verdade já historicamente, essa questão do desemprego é um fator de risco, a perda do emprego, e aí, nesse momento, aliado a todas essas outras questões de isolamento social, dos lutos e de outras perdas, a perda do poder aquisitivo no sentido, assim, também do poder prover, e muitas vezes, né, para sua família, enfim, e também dessa identidade profissional. Nós sabemos que a gente tem escutado, né, na mídia o tempo todo que em todas as classes sociais está ocorrendo desemprego. Então, grandes empresas que estão quebrando, né, e gerando desemprego, e pensem assim, muitas vezes, no dono de um negócio, ele não só está perdendo o próprio negócio, que talvez tenha sido um investimento de uma vida, como ele se sente responsável por promover o desemprego de quantas outras pessoas que dependiam daquele negócio. Né? Então, também, mais uma vez, são uma série de fatores e de simbolismos que estar ou não empregado significa, perdão, para a pessoa, né? Ou para as pessoas.
Temos várias perguntas aqui, então estou administrando. Uma pergunta, um questionamento, na verdade um pedido, que tu falasse um pouquinho mais sobre o aumento de suicídio entre adolescentes e crianças. Tá. Quanto às crianças, a minha percepção é que por muito tempo, se nós formos pensar, né, falar em comportamento suicida em adultos já é difícil, em idosos é difícil, em crianças, por muito tempo foi quase inconcebível pensar nesta possibilidade, né? E até porque a tentativa de suicídio, enfim, de uma criança difere dos meios, né, que um adulto poderia usar. Então, ela pode, na verdade, muito mais impulsivamente, e a criança tende a colocar, né, todo o impulso na conduta, a se colocar em risco, atravessar a rua sem olhar para os lados. Tem uma série de questões que envolve isso, né? Entre os jovens e adolescentes, tem questões aí também bem importantes para serem pensadas, né? E mais uma vez, eu não posso deixar de dizer a influência da mídia social, né? E das redes sociais. Então, existe uma busca pelo... Nossa, eu falava até em aula essa semana com uma das minhas turmas, tem aumentado o número de busca de cirurgias plásticas entre adolescentes, porque elas querem ficar como elas ficam com os filtros das redes sociais, né? Então, toda essa busca que eu falava antes da autoestima, dependendo desses olhares e desses likes, aumenta um vazio que já pode ser interno. Acho que entra também as questões de competitividade, de crescer, né? Muitos adolescentes que estão tendo dificuldade de crescer e assumir coisas adultas, né? Fazer uma escolha profissional, responsabilizar-se pelas suas coisas, né? Como se houvesse um desejo de permanecer sem a responsabilidade. E junto disso, toda a questão do imediatismo que a gente vê nessas gerações. Só que as coisas não acontecem de um dia para o outro. E aí a dificuldade de lidar com frustração. Penso que esses são alguns dos fatores assim que têm atingido os jovens, porque principalmente adolescentes, pensa, né, o que a gente pensa? Tem tudo pela frente, né? É o momento de ser gente grande, de ser adulto, enfim, né? E a dificuldade de poder encarar esse novo período. Claro, é uma etapa de crise e adolescência e a transição para a vida adulta também. Mas as crises não são ruins de todo, porque um período de crise, a ideia é que isso se transforme em mudanças, mas mudanças positivas. Que a gente saia da crise melhor do que entramos. Né? Eu acho que essa é a ideia, e me parece que é isso que não está acontecendo. Né? Os adolescentes entram nessa crise e não estão conseguindo sair melhores do que entraram, mais maduros, mais criativos, né? Mais ambiciosos, mais sedentos pelas todas as possibilidades que existem e que às vezes eles não conseguem enxergar. Vamos a mais uma pergunta, então. Qual a percepção sobre pessoas sem preparo profissional que se colocam à disposição para lidar com pacientes com tendências suicidas? Perfeito. Aí eu diria que quase a resposta está na pergunta, né? Porque se são pacientes, então eles devem ser escutados por pessoas habilitadas, por profissionais, né? Eu tento, na medida do possível, sempre alertar, e principalmente agora no Setembro Amarelo, nós vemos as pessoas disponibilizando o seu inbox, ou seja, não sei bem como é que chama, para que né, se bota à disposição para receber, para ouvir pessoas que precisem falar. Né? Isso nas redes sociais eu já vi bastante. E sempre digo, tenho certeza que isso é bem intencionado, né? Mas pode não ser produtivo nem para a pessoa que vai falar, nem para aquela que vai ouvir. Porque, como eu disse antes, né, tu tem que ter um ambiente protegido e uma escuta especializada para poder, de fato, auxiliar. Então, por isso que eu sempre, né, como eu disse ali, a dica é
Se alguém falar, mas isso a gente normalmente pensa na nossa rede de amigos, de familiares, escuta, mas não precisa dar uma opinião, não precisa julgar, não precisa dizer que as coisas vão melhorar, que vai passar, e simplesmente é isso, tomar uma atitude no sentido de, então vamos marcar uma consulta, quem sabe tu busca um psicólogo, quem sabe tu busca um psiquiatra, eu posso marcar para ti, eu posso te levar, né? Assim, então, posturas ativas de cuidado. Então, eu entendo nesse sentido, né? De buscar ajuda e não de tentar fazer algo além de simplesmente escutar. Uhum. Porque a rede de apoio acaba sendo muito importante, né? Mas a rede de apoio não vai conseguir também, muitas vezes, dar conta de... Isso acaba também gerando um sofrimento na própria rede de apoio, né? Então, poder se cercar de profissionais, né? A gente fala aí do CVV, que é uma referência também, né? Que nem a Samantha comentou. E, de alguma forma, né? Poder ser, né? Ter um atendimento especializado, isso é muito importante para que, de alguma forma, né? Se conseguir intervir no processo. Então, acho que a rede de apoio, a gente também diz que precisa ser cuidada, né? E a gente precisa falar sobre isso também, que não é dar conta, né? É poder simplesmente cuidar para buscar uma ajuda que seja, então, né, adequada e correta. Isso. Até porque, só para complementar, Renata, algumas pessoas, dependendo de como estão se sentindo, não tem motivação nem para buscar ajuda. Né? Ou seja, para buscar um profissional, para buscar um serviço, ou para ligar para o CVV. É por isso que eu falo dessa postura ativa, né? Busca uma recomendação, liga, de repente marca, se puder levar, ótimo, porque a pessoa aí ela vai se sentir amparada. É isso que as pessoas, em geral, podem fazer. E algo que eu fico pensando também, né, após a tua fala, Samantha, que normalmente, né, a ideação, né, o que a gente pode dizer do processo aí do comportamento, né, que envolve o comportamento suicida, tu comentasse de que isso aparece muitas vezes para quem está próximo, então amigos, né, familiares e até colegas de trabalho. E a gente fica pensando o quanto esse momento está sendo delicado, porque muitas pessoas estão, né, trabalhando de casa, isoladas, às vezes com a família perto, né? Numa relação que já está diferente também, que nem tu comentou, mas que até às vezes os próprios colegas de trabalho, que poderiam ser alguém que ser pessoas que conseguiriam notar uma diferença no comportamento, alguém que aquela pessoa poderia se abrir, hoje estamos afastados, então isso também acaba sendo, né, algo que dificulta bastante o momento que a gente está vivendo desse afastamento, até para poder estar próximo das pessoas e entender que elas não estão bem, né? Exato. Perfeito. Muito bem. Mais uma pergunta aqui, então. Vou conseguindo pegar aqui os comentários, tem vários. Uma solicitação para falar um pouquinho mais sobre a ansiedade social com o decorrer da pandemia. Como é que os aspectos, às vezes, de ansiedade social podem ser vistos e relacionados daqui a pouco com esse momento da pandemia? Né? Uma pergunta em relação a esse processo de isolamento, né? Talvez. Ansiedade social como transtorno, será? Ou uma ansiedade... Não chega a estar especificado aqui, de estar, né, na pergunta está de uma maneira mais geral, assim. Tá. Vamos pensar, alguém que já tem uma ansiedade social, né, chamada antes de fobia social, e aí depende do tipo, porque tem mais de um tipo de fobia social, de ansiedade social, mas eu acho que não há uma resposta, depende muito da pessoa, porque isso, né, mesmo pessoas com o mesmo transtorno, pode ser uma ansiedade social, serão completamente diferentes, né? Então, daqui a pouco, esse momento, para alguém que tem essa dificuldade mais de se expor socialmente, talvez o isolamento até facilite um pouco as coisas, no sentido de, nas aulas, fica com a câmera fechada, não precisa se expor, perguntas por chat facilitam. Então, né, estou pensando alto aqui, talvez pela ansiedade social em si não seja o maior problema. A questão é se a pessoa só apresenta uma ansiedade social ou se ela já tinha alguma outra dificuldade ou alguma consequência em função dessa ansiedade social. Né? Se já havia, como podemos chamar assim, um colorido depressivo e que toda essa situação agravou. E aí, bom, podemos ter né, o que antes
era uma dificuldade relacionada às questões mais sociais, e nesse momento se torna, né, se soma uma depressão. Nesse sentido, então, poder estabelecer essas relações. Bom, a princípio seriam essas as perguntas, né, para esse nosso momento. Se alguém quiser enviar, então, né, a gente já vai se encaminhando para o final do nosso encontro. Está sendo reforçado no chat, então, né, o número do CVV, que é, acho que todo esse, né, que estamos falando aí da importância também, acho que do conhecimento, das trocas, esses espaços, né, que aconteceram no mês de setembro, de conversa, que se, né, perpetue aí por todos os meses, porque a gente sabe, né, que é um tema importante de ser falado sempre, e que ainda, né, teremos aí, comentávamos antes, né, Samantha, de que, claro, provavelmente entender, né, dados aí de pesquisas do momento que estamos vivendo em relação às questões, né, de comportamentos suicidas, enfim, índices, né, que nem foram apresentados, teremos aí provavelmente o ano que vem, né? Mas a gente sabe, e acho que a Samantha comenta pela também, né, todo o trabalho na clínica, o quanto, né, a gente vê aparecendo, então, né, as questões e as preocupações com todo o aspecto da saúde mental, né? Isso é que a gente chama realmente um problema de saúde pública quando a gente enxerga e vê, né, na sua apresentação também esses números. Sim. Mais algumas perguntas, então, mas pode Deixa eu só dizer uma coisa, Renata, que eu fiquei pensando, né? Porque, claro, aqui nós estamos falando, a ideia era falar dos impactos na saúde mental, mas também é importante dizer que, nesse momento, passar por dias, né, horas do dia, mais introspectivo, pensando, também não significa que isso seja um problema ou que a pessoa esteja apresentando uma depressão. Acho que é um momento de autorreflexão, né? E como comentei antes, né, toda crise, a ideia é que saímos dela melhores. Então, mas para sairmos de uma crise melhores, muitas vezes precisamos também de momentos mais de introspecção, talvez de ficar um pouco mais solitário em alguns momentos, para poder elaborar tudo isso, né? E todas essas perdas que talvez não necessariamente sejam objetivas, como eu falei antes, né? Como perder alguém, mas ressignificar esse momento para poder sair dessa, né? Quem sabe com planos renovados, com mais criatividade, valorizando. Eu acho que isso é uma coisa, né, que tem acontecido com a gente, é pensar o que servia, o que não servia da vida que levávamos. Embora tenhamos muitas saudades de muitas coisas, mas assim, eu acho que também nos leva a uma reflexão de pensar desse momento todo, o que a gente quer levar, né? O que vai valer a pena levar. Então, pode ser também uma metamorfose, né? Algo transformador para melhor, né? De valorizar, inclusive, as pessoas, de reclamar menos, né? Valorizar aquelas pessoas que seguem tendo o seu trabalho, que, né, conseguiram também superar questões importantes desse momento. Então, acho importante dizer isso, porque é um momento de incerteza, de instabilidade, e que também o nosso humor dá algumas variadas ao longo do dia, ou dos dias, e isso é normal. Né? Também não... Porque senão é isso, né? A pessoa está triste, está chateada, está preocupada, será que está deprimida? Calma. Né? Uma coisa é estar triste, e isso dizer respeito a esse momento, enfim, ou algumas reflexões. Outra coisa é uma tristeza prolongada, onde a pessoa está deixando de fazer as coisas que eram importantes. Então, assim, né, são uma série de características para que a gente efetivamente pense em depressão. Eu sempre digo, na dúvida, busca ajuda. E sim, acho que a gente fala aí, né, de vários momentos do dia, das semanas e dos meses, né? Estamos aí entrando num 7º mês né, de viver essa pandemia, e com certeza a gente vai sentindo os momentos desse processo, que ainda também não tem, né, uma perspectiva de como isso vai se desenrolar, mas da gente poder também entender que é um momento de se olhar, né? Eu acho bacana também o coração amarelo ali, que acaba a apresentação dos fatores protetivos, de poder também olhar para isso, né? Senão
talvez seja ainda mais complicado e mais difícil poder, né, acho que atravessar aí todo esse momento. No meio dessa nossa conversa surgiram mais 2 perguntas, eu acho que de repente a gente também vai fechando aí com os 2 comentários. Gostaria de saber como podemos identificar sinais de depressão em crianças com menos de 12 anos. Com menos de 12 anos, excelente pergunta. 12 em diante, né, já estamos entrando aí na puberdade e adolescência, mas na criança não há uma regra, mas muitas vezes a depressão se manifesta de uma maneira um pouquinho diferente do que no adolescente ou propriamente no adulto. Então, às vezes, não é bem a tristeza que fica evidente, e sim agitação, às vezes agressividade, né? A criança ficar um pouco mais irritada, mais do que tristeza, podendo se tornar muitas vezes até mais opositora do que era antes. Então, eu acho que a ideia é poder pensar se algo mudou. A criança não era agitada, não era irritada, não era agressiva e passou a ser. Então, acho que esse é um ponto. Claro que algumas crianças efetivamente ficam mais apáticas, mais tristes, emagrecem ou ganham peso, né? Então, são alguns sinais. Mas, mais uma vez, com 7 meses de isolamento, as crianças estão mais irritadas, estão menos pacientes, como nós, né? Então, é sutil. Na dúvida, sempre buscar ajuda para que você possa avaliar a situação e dizer, não, está tudo bem adequado, diz respeito a esse momento, é assim mesmo, e ótimo, né? Mas, ok. Mas sempre poder, se tem dúvida que algo possa estar acontecendo, buscar auxílio. Perfeito. Bom, e a última pergunta, né? Acho que a gente acabou já comentando um pouco, mas de repente a Samantha pode ter mais algumas, né? Ou informações, ou o que daqui a pouco a gente já pode entender deste momento, né? Que a gente ainda está vivendo a pandemia, mas a pergunta é se já tem alguns estudos ou números, né? Que indiquem aumento de casos, né? O que a gente teria de estudos aí mais atuais em relação a essa temática, que é o momento que a gente está vivendo. Tá. Bem importante, até conversávamos um pouco, né, Renata, isso antes de iniciar aqui o webinar, que a realidade dos números em termos de índices de suicídio, sempre que se passa por um momento importante como de crise como esse, porque a crise não é só pessoal, né? Isso é a crise de fora, e levando em consideração aquele dado de que boa parte das pessoas que vêm a tentar contra a própria vida ou que cometem suicídio levam em torno de 6 meses. Então, esses números, de fato, nós só vamos ter daqui um ano e meio, para que sejam números mais fidedignos. Por hora, os estudos têm mostrado o aumento dos transtornos mentais, né? Mas ainda não dos casos de suicídio, não se tem uma estatística a esse respeito. Muito bem, então, chegamos ao final da nossa noite, né? Eu acho que poder agradecer a todas as perguntas enviadas, mas principalmente poder agradecer a todas as participações. Acho que é um tema muito importante, mais uma vez, de poder falar, né? E, Samantha, muito obrigada por compartilhar a experiência, o teu conhecimento. Acho que esses dados, né? Mais uma vez, falando a importância da gente falar com propriedade, né? Acho que tu fala com propriedade desse assunto, e um tema que siga sendo discutido, né? Que esse amarelo vá adiante aí, e que a gente possa pensar, então, em realmente poder prevenir e entender a importância da escuta, acho que isso é né, algo que fica muito marcado, assim, essa noite, da escuta empática, da gente ter o cuidado com as pessoas, mas sempre poder buscar uma ajuda especializada para poder realmente acolher e, com isso, sermos preventivos aí e salvar vidas, né, que é o que nos importa, o mais, né, rico, né, que a gente tem de precioso aí. Então, acho que parabéns pela tua fala, e muito obrigada a todos que participaram. Eu agradeço, então, a parceria, Renata, né, a todo o CEPUC que nos auxiliou, então, para botarmos em prática esse webinar, e todas as pessoas, enfim, que estiveram aqui com a gente nesse momento.
acho bastante importante que a gente possa falar sem tabus, né, de maneira sensível, mas clara. Muitas mensagens te parabenizando, muito bom te ouvir, foi excelente. E né, parabéns e muito obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite.